continuidade aos trabalhos agora com a nossa sessão 3, viscosuplementação, tudo o que eu preciso saber. A primeira palestra é do Dr. Fred Speckman e ele vai falar sobre o uso racional por trás do ácido hialurônico. Bueno, voy a tratar de hablar un español despacio y un poquito de portuñol. Soy un argentino raro, distinto. No gosta do futebol, gosta do rugby. Hoje vamos a jugar contra a Inglaterra por terceiro posto no Mundial do Rugby. Perdimos con los All Blacks, que eso ellos van a jogar mañana. Gosto do futebol, mas gosto mais do rugby, não? E esto é o que Juan José está falando todo o tempo. O círculo, ou causa do osteoartritis. E onde estamos hoje parados? Onde está a terapia? Onde temos que apuntar? Aqui. ¿Sí? Todos nosotros sometemos a nuestras articulaciones todo el día. Yo, por ejemplo, cuando opero ya en una cadeira, sentado, porque yo quiero operar hasta los 80, 90 años. ¿Sí? Entonces no quiero tener problemas con meus joelhos ni meu quadril. Opero sentado. ¿Sí? Entonces sometemos a impacto, a daño. Las células tronco reparan y nosotros volvemos a dañar. Si interrumpimos ese círculo, aí começa a artritis, a inflamação. E que é osteofito? Vocês falaram de osteofito. Que é osteofito? Vocês sabem que é? Sim, é um crescimento ósseo. Não, é o intento do corpo de anquilosar e balancear essa articulação. Sim? Você vai ver pacientes com 10, 15, 20 anos de ruptura do cruzado anterior. Eles têm osteofito, mas eles não precisam cirurgia do reemplazo ou reconstrução do ligamento, porque já essa articulação está estabilizada. Isso é o que hace o corpo. E isto eu falo sempre, nunca vou deixar de mostrar esta diapositiva, porque há uma predisposição genética. Em minha família, sim, tenho família alemã. Todos temos 3 ou 4 rupturas do cruzado anterior, eu também. Temos incidência de artrosis, como os ovejeiros alemães. Todos nos ponemos viejos, envejecemos, o cartilagem também. Traumatismo, rugby, futebol. E 7. Que é 7? Para o joelho, 7. Cada quilo de mais que você tem é como 7 para a articulação patelofemoral. E 5 para a femorotibial. Então, cada tem que pedir ao paciente que baixe o peso. Sim? Você tem que ajudar-me a mim, a eu poder ajudar você. E a incidência, não vou falar disso, mas todos os maiores de 65 anos têm, sim, ou 50% têm osteoartritis, mas o 25% necessita algum tipo de tratamento quirúrgico, biológico, viscosuplementação, e o impacto mundial é altíssimo, sim? E este é o problema hoje, a free therapy, sim? Não vou ao psicólogo, vou correr. Freud, ele dizia que nossa mente estava separada em dois sectores, o consciente, agora estou falando, e o inconsciente. ¿Sí? O que acontece em casa, o que acontece com a Argentina, ou problemas econômicos, meus problemas econômicos, isso vai ao inconsciente. É como olha a pressão. Quando você começa, ¿sí? O inconsciente tem formas de expressão, chistes, actos fallidos, os sonhos são uma forma de expressão. Que sonamos nós? Analise isso, que você sona. E quando está o trance do corredor, quando você começa a fazer algo cíclico, ou entra em um transe, ¿sí? Por isso correr é tão relaxante. Pero o que acontece com suas articulações? Moisés Cohen, amigo mío, ele publica na comparação dos esportistas recreacionais e profissionais, a altíssima incidência de osteoartritis do joelho em los jogadores profissionais. Ele Ringo Bonavena, ¿no? Como todo argentino falava, ele tirava frases, ¿sí?
Y él decía que la experiencia es como un pente que te da vida cuando você fica careca. Eu sei disso. Então, quando o paciente diz, agora você tem artrose, doutor, vou deixar de jogar rugby, futebol e correr. Mas o que fazemos agora? Tem artrose. E aí temos o ácido hialurônico. ¿Sí? Tem que executar estas letras. LABRA tem um efeito de lubrificação, biológico, regenerativo, absorção, analgésico e regenerativo também. Vou falar disso depois. E quando eu comecei no ano 2002, era residente do segundo ano, e um residente do terceiro ano comentou que ele infiltrava ácido hialurônico no manguito rotador, e que era hialurônico sódico. ¿Sí? Eran 3, 6, 4, 5 infiltrações por ano. Y después me puse a buscar información. Miren este estudio, desde ácido hialurónico 1960, 2012, son ¿cuántos años? 13.000 pacientes con hialuronato sódico. ¿Era bueno el ácido hialurónico? ¿Qué hacía? ¿Era mejor que el placebo? Sí, claro. Alivio de dor, menor dor, más complicaciones por tantas infiltraciones. Entonces se comenzó a hacer los de segunda y tercera generación, es la reticulación. O que acontece cuando você come masa, fideos, espagueti. Deixa espagueti, pone el refrigerador y cuando va al día siguiente quiere comer y no puede separar. ¿Sí? Es el almidón, es el reticulante. Acontece lo mismo con una sustancia que es un reticulante biológico, tóxico, no voy a falar de eso. Pero lo que acontece es que de fase acuosa a fase gelificante, gel, ¿sí? E isso ele confere maior durabilidade. Este trabalho, gosto muito deste porque utiliza o mesmo score, CUS, é score de osteoartritis do joelho. Em pacientes de idade laboral, 18 anos, 65 anos, todos os scores foram melhor, pero era com 3 aplicações de ácido hialurônico de alto peso molecular, já com uma reticulação. ¿Y qué? Entonces, vos tenés el espagueti o ácido hialurónico, filamento, una primera reticulación, una segunda reticulación. ¿Y dónde va el ácido hialurónico hoy? No voy a falar comercialmente, voy a falar aquí cuál es a mi interpretación. Tem 3 productos en uno, 3 reticulaciones, un ácido hialurónico de alto peso molecular y un ácido hialurónico de very high molecular weight hyaluronic acid. ¿Y eso qué le confiere? Você va a ver en un microscopio esto. Tem moléculas de 4.000 kilodalton conviviendo al mismo tiempo con moléculas de 8.000 kilodalton. Es como un hidrogel. Eso le confiere la durabilidad de un año. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque cuanto más ácido hialurónico y más tiempo, estimula los sinoviocitos propios con un feedback positivo en un receptor específico que es el receptor para el ácido hialurónico, para que genere su propio ácido hialurónico. ¿Sí? Entonces, pongo ácido hialurónico, pero si se va, no tengo feedback positivo. ¿Sí? Y tiene otro efecto, pero no lo hace el sódico, lo hace el de alto peso molecular, que es André Balázs, es considerado como el pai de la aplicación de ácido hialurónico en medicina. Y publicó esto en ratas. Las pongo a estímulos nociceptores de dolor, aplico ácido hialurónico y testo. Control, 10 minutos, 80 minutos, cada vez menos dolor. ¿Por qué? O que acontecia que solamente o ácido hialurónico de alto peso molecular bloquea un receptor do dor dentro da articulação. No el sódico, tem que tener alto peso molecular. Están espesos los ácidos hialurónicos de tercera generación que trabalham como un fluido não newtoniano. Todos conocen a farina do fécula do maíz. Se mezcla con agua, se comporta como un fluido não newtoniano. Es aquel fluido que si impacta alto impacto, absorbe. Shock absorbent. Y si el impacto es leve,
distribuye, fase dense e outro fase matrix. Esse é o benefício da reticulação. Os portales, eu não vou falar do portal, mas meu portal favorito como cirurgião do joelho é o anterolateral. Por quê? Vou falar de um advogado, sim, tem que ter cuidado com as demandas, mas boa gente, ele se rompeu o corno posterior do menisco. E que duele? Vou fazer essa pergunta. Que duele neste caso? ¿El dolor es el menisco o el edema óseo? Para vocês, el menisco o el edema? Los dois. Bien, sí, concuerdo. Ahora, fíjense, esto para mostrar los portales, para que no tengan miedo de usar cualquiera de los dos portales. Mi portal favorito, esto es el portal anterolateral, con una gulia de 50,08. ¿Sí? 50 largo, para atravesar o hofa, ¿sí? Pero existe un espacio, hay un espacio. Tem que apuntar en 45 grados o entre cóndilo. No va a tocar cóndilo. Si vocês utilizan portal anteromedial, posiblemente toque el cóndilo medial, ¿sí? Y ahí estaba o menisco roto. Bien. Tem también estos portales. Ahí, acá yo creo que puede ser el superolateral, medial o lateral. Pero você tem que mover a patela medial ou lateral e tem que buscar o lugar, mas tem a possibilidade de tocar o hofa. E o paciente tem dor. La ventaja es que el paciente está acostado, ¿sí? Pero no necesita. Ahí tem fluido, ¿sí? Entonces, por eso hay espacio. Pero si no, no hay espacio. La historia. Lo único que voy a contar, no voy a contar esto, lo único que voy a contar que la primera vez que se falou de un gel era na Primeira Guerra Mundial. Los pacientes quemados eran envolvidos con gasas con un gel que salía do cordón umbilical dos bebés. Esas gasas con ese gel, esas heridas quemadas eran envoltas. Y las que no eran envoltas con ese gel, con gel curaba, sin gel no curaba. Mas não se falava do ácido hialurônico. Isso. E esto é o que estava falando antes. A utilização em rupturas do manguito rotator menos de 1 centímetro, eu pongo, combino todas as terapias em tecido blando. ¿Sí? Tendão patelar também. Kelger-Lorentz 1, 2. O caso de conversão que eu falo para eles, tem menor concentração, 40 miligramas, 60 miligramas, Kelger-Lorentz 1, 40 miligramas, Kelger-Lorentz 2, maior concentração. O ano passado, palestrei com um doutor para essa casa comercial e ele me disse que ele utilizava 40 miligramas para osteoartritis e eu amo ele de 60 miligramas e com o mesmo resultado. Então, bueno, vou investigar, vou fazer meu próprio trabalho de investigação. E o que encontrei foi isto, com 60 miligramas, durabilidade de 1 ano. Obrigado. WhatsApp, o paciente contesta o CUS com WhatsApp, não Dr. Spiekerman. Não há sesgo. Você contesta isso em sua morada, onde você mora, conteste tranquilo. E estes foram os resultados, sim? E el de 40 miligramas, depois do ano passado, vou fazer um trabalho de investigação de 100 pacientes com 40 miligramas. Tá bom, mas Kelger-Lorentz 3, 4, maior osteoartritis, a los 6, 7 meses, possivelmente os pacientes começam a ter um pouco mais de dor. Por isso, prefiro de 60 miligramas. Experiência personal. Falaram de complicações de injeção. Não tenham medo. En 23 años con ácido hialurónico tuve una sola artritis séptica con un SAM, estafilococo. Bueno, yo tenía esa suerte de que era cirujano y bueno, tuve que hacer 3 toilettes, pero una sola artritis séptica en 23 años. Tuve una celulitis y también dolor, ¿sí? Pero al principio tenía sinovitis, ¿sí? Post-infiltración es una pseudo o falsa artritis séptica. ¿Sí? Entonces, eu falo com os pacientes, você vai ter dor por 3, 4, 5 dias. A minha interpretação é que é tão alta a concentração que possivelmente o corpo interpreta como um corpo estranho, até que começa a diluir, ¿sí? Aí é ácido hialurônico. E em Fortaleza, 2019, palestrei e um médico disse, eu utilizo junto com Tramsil. Bueno, comecei
a dormir tranquilo, ¿sí? No más problemas, no más sinovitis y combino tudo, PRP, científico sinovial, ácido hialurónico y Tramsil. Y esto, ya lo dijeron, miren esto. Yo joguei rugby muitos anos, não gosto de futebol. Agora, sim, sou ciclista. Meu melhor amigo tem 70 anos. Esto foi a semana passada. El Billy, 70 anos. Este é passo entre Chile e Argentina, passo do Água Preta ou Água Negra. É 4.800 metros de altura. ¿Sí? Esse é o segundo passo internacional mais alto do mundo. O primeiro está entre China e Paquistão. Aí tem o Billy, ¿sí? 70 anos. Billy vai viver até os 90 anos. Vocês vão viver até 90, 95. Algo temos que fazer com seus joelhos, suas articulações. Estos são os novos pacientes. Bueno, pero é caro, são 200, 300, 400 dólares. Que é caro? Esto é caro. Esto é terrível, ¿sí? O melhor diapositiva para mim, na minha apresentação, é esto. JBJS, jornal muito prestigioso em ortopedia. 2007. Para o ano 2030, vai haver mais de dupla indicação de reemplazo do joelho primário e reemplazo do quadril primário. Primário, ok? Isso, eu creio que, Paulo, se você vier comigo ao quirófano, eu te digo, corte por aqui, corte por lá, você pode colocar reemplazo do joelho, asseguro. Pero, para o ano 2030, a revisão dessas primeiras cirurgias, que duram em joelho 10, 15 anos, vai a sextuplicar. E não é que a prótese é mais cara. Esse não é o problema, sino que Paulo vai ter que estudar e formar e viajar afuera, Estados Unidos, onde seja, para aprender a fazer corretamente, alinhar e reemplazo, uma revisão. Caríssimo. David Figueroa, no Clínica Lomado, Santiago de Chile. Bueno, ¿qué podemos hacer para postergar la indicación de la primaria? No la revisión, la primaria. Bueno, 88 joelhos con indicación absoluta de reemplazo do joelho. Era 10 cirujanos, reemplazo do joelho, reemplazo do joelho, reemplazo do joelho. Con ácido hialurónico do alto peso molecular, conseguiram retrasar 3,6 anos. Na agulha, eu falo com meus fellows, eu tenho 6 fellows. A agulha é o bisturi do futuro. Acredite. Sim? E, finalmente, meu amigo João Pereira Mendes vai por todo Portugal, tem 3 caminhões, 250 mil euros cada caminhão, fazendo PRP e ácido hialurônico. Com PRP, amo BIMAC, amo stem cells, ou células tronco, mas é caro. Problemas biológicos, se você tem varo, estou de acordo. Problema biológico, solução biológica. Problema mecânico, solução mecânica. 2 casos personais. Mensagem, vou por Fia Lima, vou por todo o mundo com estes 2 novos conceitos. É síndrome compartimental intraósseo e pedra no sapato. O que é pedra no sapato? É esse menisco que lo que hace es distribuir mal las cargas, produciendo un edema óseo. Lo que duele el menisco, pero lo que duele insoportable es o edema óseo, es un síndrome compartimental y vocês têm que descomprimir. Como descomprimen com a fasciotomia, um síndrome compartimental muscular. Então, eu falo que com o paciente que o joelho está quente, tem que enfriar, depois vou aplicar ácido hialurônico. Este es un caso, una señora de 88 años, diabética, ACV, múltiples comorbilidades. Ahí tienen o edema óseo, y para mí esto es artístico. Aquí ¿tem dor? Marco. ¿Tem dor aquí? Marco. ¿Tem dor aquí? No, no marco. ¿Tem dor aquí? No, no marco. Después BIMAC o BIMA aquí. BIMAC en Argentina, BIMAC. Fíjese, compartimento medial, perfecto. Compartimento lateral, desastroso. Menisco distribuía mal as cargas, produzindo um compartimento, sim, um síndrome compartimental intraósseo. Há soluções mágicas? Não, não é mágica. Tem que remover essa pedra no sapato.
Ahí tenían o corno anterior, remuevo, ¿sí? Después, aplico Triamcil, BMAC, dentro do ósseo, microperforações e ácido hialurônico. Pode passar. Gonchi, não tem vídeo. Gonchi jogava comigo rugby. Ele tem 55 anos agora. Mas no ano 1979, jogando rugby, rompeu 1978. Não havia cirurgia artroscópica. Era a Lindemann ou a Clancy. Bueno, le hicieron Lindemann, ¿sí? Jogávamos juntos, Fede, tem muito dor. Você que está fazendo? Ácido hialurônico, ¿quieres testar? Y desde 2005, agora, livre da prótesis. Não joga mais rugby, não joga futebol, mas joga tênis. Y finalmente, no cereza, no bolo, ¿sí? En Argentina decimos la frutillita del postre, ¿sí? Meu mãe, o ano passado, eu vi em minha clínica 80 pacientes, estava muito cansado. Falei com minha mulher, vou dormir, estou muito cansado. Fred, tem a ressonância de sua mãe. Bueno, dame. Miro, me queria morir. Mire, normoeje, magra, não é gorda como eu, é magra, ¿sí? Normoeje, mire. Pido telemetria para ver o eje e vejo esta imagem aqui, acontece aí. Pode ser um menisco? Mira, pido a ressonância. Mãe, vou pedir uma ressonância. Aí tem a necrosis do platillo tibial medial. Esto foi depois de Bahia, o ano passado. Mas vou falar com o Rodrigo Maestro, vou falar com mis mentores. Você que harían com o joelho de seu mãe? Não, próteses. Rodrigo, prótese, em sério? O outro maestro, sim, próteses unicompartimental. Digo, mãe, próteses. Meus maestros dizem próteses. Não, eu quero saber, você que faz você com seus próprios pacientes? Ou faz isso? Saco la piedra del zapato, ahí tiene, la prade, ruptura de raíz meniscal, la prade tipo 4, desprendido, ¿sí? Con un poquito de artrosis, por supuesto, BMAC. Y ella me dice, en dos meses tengo un viaje a Europa, con tu hermana, con tu otra hermana. Bueno, removí un menisco, ácido hialurônico, 10 de enero. Ela viajó 20 de enero a Europa. Y después, en mayo, tenía que palestrar en Lima. Le digo, ma, ¿cómo andás? Bien, perfecto. Necesito que, cogiendo ahora, va a hacer una resonancia. Ahí tienen, sin menisco y sin edema. Sin dolor. Na segunda-feira, ela voltou de New York. Perfecto, sin prótesis. Entonces, eu não estou falando que todos temos que fazer isto, que é um novo conceito, pero la prótesis tem que ser colocada una sola vez a la vida, ya no es más 60, cuando yo me formé era 65 años. No, joelho tem que postergar. Mas hoy se coloca joelho a los 45, 50, 60 años. ¿Sí? Va a trocar los conceitos, nuevos conceitos. 70, 75, 80, 90 años. ¿Sí? Bueno, obrigado. Bom dia. Quando eu fui chamado para quando a gente estava montando, né, o programa, eu faço parte da diretoria da ABET, era para a gente fazer uma comparação de ácido hialurônico linear com ácido hialurônico reticulado. E eu sugeri ao Tiepo que a gente tirasse essa coisa de comparação, porque, na verdade, eu não acho que eles são comparáveis. Muitas vezes eles são complementáveis. Eu posso usar em momentos diferentes. Então, eu vou falar um pouco sobre o ácido hialurônico linear, mas não como uma forma de crítica ao ácido hialurônico reticulado, porque também uso o ácido hialurônico reticulado. Depende do momento. Eu sou médico ortopedista, fiz a minha especialização aqui na USP.
Mas sou também diretor médico do UFC, então queria aproveitar para convidar vocês. Na semana que vem, no dia 4 de novembro, estaremos aqui em São Paulo, vai ter o UFC Brasil, vai ser um baiano, eu sou baiano de Salvador, vai ter um baiano, que é esse rapaz aqui, vai disputar, ele é o 9º lugar do mundo, peso pesado, e teremos aqui em São Paulo o UFC. Então eu sou esse maluco que sobe em cima do ringue para dizer se o cara pode continuar lutando ou não, né? Correndo risco, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, que queriam me bater porque eu tirei o cinturão do brasileiro, né? 14 mil pessoas no ginásio, eu tirei o cinturão do brasileiro porque eu não deixei ele continuar lutando. Então, queriam me matar. Enfim, estudo muito, gosto muito do ácido hialurônico, uma coisa que eu tenho estudado, tenho pesquisado, esse foi o último artigo que a gente publicou, junto com o professor Fábio Lana. E só para a gente lembrar um pouquinho, para poder entender como é que ele funciona, como é que ele está lá dentro da nossa articulação. 80% da nossa articulação, né, da nossa cartilagem, ali é água, 20% é essa matriz extracelular, onde 80% é colágeno, 18% são proteoglicanas, e a gente tem o ácido hialurônico ali fazendo parte desse conjunto da matriz extracelular. Daí a importância dele, nessa visão, que eu gosto muito de ver essa visão, o ácido hialurônico é o corpo dessa centopeia aqui, né? O agrecan, as proteoglicanas estão aqui, são as perninhas dessa centopeia. Então, esse é o formato com que o ácido hialurônico tem esse aspecto daí. E funciona, ele aparecendo ele aqui agora em preto, o ácido hialurônico, e as perninhas aqui em vermelho e amarelo, mostrando que ele faz esse caráter de sustentação, ele ajuda nesse formato de sustentação em mola da nossa cartilagem, fora o caráter hidráulico que ele tem, né? Ele, o ácido hialurônico, é um dos responsáveis por fazer esta hidrofilia de puxar a água para dentro da nossa cartilagem. Então, o ácido hialurônico, o nome hialurônico vem de hialóide, ele foi descoberto numa raça de bois, né? Dentro do olho, no humor vítreo de uma raça de bois. É um polímero natural de cadeia linear, ele é um glicosaminoglicano, e aí são as composições do ácido hialurônico, que é o que a gente vem utilizando. Para a gente entender e falar um pouquinho sobre linearidade de ácido hialurônico, a gente tem que entender como é que ele é formado. Então, uma cadeia, né, média de 10 mil repetições de disacarídeos, ele tem o peso molecular dele, ou a massa molar, né, a professora Maria Helena, que é uma grande estudiosa de ácido hialurônico, ela sempre me cobra de não falar em peso molecular, falar em massa molar, eu tento me corrigir o tempo todo, que varia de 200 mil a 10 milhões de Daltons. Esses números são bem interessantes e eu tenho uma grande dúvida, vou mostrar mais no final da aula, sobre a relação o que é que a gente chama de alto peso, médio peso, baixo peso molecular. Curiosidade, as primeiras infiltrações de ácido hialurônico foram feitas em cavalos, né? Eram cavalos de corrida com artrite, foram utilizados nesses animais. Uma pessoa de 70 quilos tem em média 15 gramas de ácido hialurônico no corpo, está presente em várias articulações, pele, olhos e outros órgãos. Como é que funciona? O Speakman acabou de mostrar isso daqui, né, esse funcionamento, a ação, que ele fez um algoritmo ali bem interessante. Ele tem uma ação mecânica, a gente precisa separar essas duas ações, isso é importante até na hora de a gente entender esta função linear e a função reticulada. Ele tem uma ação mecânica, que a reticulação pode ajudar muito nessa ação mecânica de melhorar a lubrificação, melhorar a absorção de impacto em função dessa ação hidrofílica que ele tem, né, na sua razão, na acetamida e na carboxila, que é quem faz a puxada de água para dentro da articulação, e diminui a dor por diminuição do atrito, porque tem uma ação farmacológica de diminuição da dor, porque ele age nos receptores kappa-opioide no cérebro, fazendo com que a recepção, é como se a gente tivesse um estímulo de liberação de opioide na corrente sanguínea, diminuindo a reação de dor. É por isso que quando alguém me fala, mesmo numa artrite severa, de que não tem nenhuma indicação, não tem nenhuma indicação de fazer ácido hialurônico, eu discordo. O ácido hialurônico tem um efeito analgésico bioquímico dele, então ele age mesmo na osteoartrite mais avançada, a gente consegue melhora da dor. E a diminuição da ação inflamatória, tão discutida pelos receptores CD44 e outros receptores que a gente tem. Mas aqui eu separo, que também fazendo alusão à apresentação do Speakman, duas coisas que eu acho muito importantes, que isso daqui é uma busca que a gente tem com o ácido hialurônico. A diminuição da degradação do ácido natural é como se com o passar dos anos nós fôssemos diminuindo a nossa capacidade de produzir o ácido hialurônico e fosse destruindo o ácido que nós temos. E a reaplicação de ácido hialurônico, ela promove com que você diminua a destruição e estimule a produção de ácido hialurônico. Mais uma vez, esse vídeo daí é muito semelhante com o que ele mostrou, mas eu trazer um pouquinho dessa explicação. Existe uma relação no ácido hialurônico de viscosidade e viscoelasticidade. Um líquido não newtoniano, como foi apresentado, ele diminui
O que acontece com ele é que a viscosidade dele diminui com a taxa de cisalhamento. Quando você expõe a estresse, a força, ele aí funciona de forma diferente. É por isso que ele é líquido no movimento mais suave, mas viscoelástico no movimento mais intenso. E isso é representado por módulos, né, que é o G2', que é o módulo de perda de viscosidade, e o módulo G', que é o módulo de armazenamento, que é a viscoelasticidade. Em repouso, ele é mais viscoso e em estresse, ele é mais viscoelástico. No paciente jovem, eu tenho o G' alto, ou seja, alta viscosidade e viscoelasticidade. Quando vai envelhecendo, quando eu vou destruindo, quando eu vou evoluindo com a doença da artrose, esse meu G', essa viscoelasticidade começa a diminuir e a capacidade de resistir ao cisalhamento, à força de impacto, ela vai diminuindo. Por isso que a gente precisa de mais capacidade de absorção de impacto, mais capacidade mecânica, né? Mas para eu ter a capacidade mecânica, eu não posso abrir mão da capacidade farmacológica, que é de estimular a produção de novo ácido e evitar a destruição do ácido. E veja que interessante que esta medida, essa relação de G' e G2', chamada de crossover, isso é medido. E os ácidos hialurônicos têm tabelas que trazem esta frequência de crossover, que é a relação entre viscoelasticidade e viscosidade. Então, a escolha de um ácido hialurônico para ser aplicado num paciente não passa somente pela massa molar dele ou pela concentração, mas por essa capacidade de crossover que ele tem e que a gente pode avaliar. Então, eu trouxe aqui uma tabela que fala de alguns ácidos, alguns produtos que tem no mercado, como o Flexa, Osteonil, e que apresenta capacidades de crossover diferentes e que isso pode ser estudado, avaliado. Então, quando me perguntam qual é o ácido que você usa, eu falo, na minha clínica eu tenho 5 ou 6 tipos de ácidos diferentes para situações e pacientes diferentes. Aqui vem uma discussão, começa uma discussão que é algo que me incomoda muito em relação à relação com o peso molecular. Esse estudo do Marreu, ele está em várias publicações, esse estudo é um estudo de 2016, que ele mostra que ácido hialurônico, ele chama de ácido hialurônico de baixo peso molecular abaixo de 500.000 Daltons, que seriam ácidos com muito pouca utilização dentro da ortopedia. Eles não têm uma relação com a célula sinovial de estimular justamente aquele efeito mecânico, ele não tem estimulação na biossíntese do ácido hialurônico. E ele faz, nesse estudo, ele traz que os ácidos entre 500.000 e 4 milhões de Daltons teria a estimulação ótima, e que os ácidos acima de 4 milhões de Daltons, eles teriam uma estimulação, a atração sinovial pelo ácido hialurônico é tão grande que a estimulação se perde porque alguns sítios não são estimulados. Então, que eu teria uma estimulação ótima da biossíntese de ácido hialurônico entre 500.000 e 4 milhões de Daltons. No estudo ele mostra isso daí e mostra também os que não teria um benefício de utilizar um ácido hialurônico com mais alto peso molecular. O grande problema desse estudo daí, e aí eu trago um pensamento, eu brinco que eu tinha vontade que tivesse uma classificação que seria a classificação do churrasco. Como é que é essa classificação? Isso é uma coisa que eu queria propor, se tivesse a possibilidade de fazer isso daí, seria interessante. No churrasco você tem lá a carne mal passada, ao ponto para mal, ao ponto para bem e bem passada. Beleza. Eu queria que tivesse isso com ácido hialurônico, que seria uma classificação que o baixo peso ou baixíssimo peso abaixo de 500.000 Daltons. De 500 a 800 eu teria um médio-baixo peso. Um médio peso que ficaria entre 800 e 3 milhões de Daltons. Depois eu teria um médio alto, entre 3 milhões e 4 milhões e meio, e acima de 4 milhões, 4 milhões e meio, o bem passado ou o altíssimo peso molecular. Essa é uma classificação que eu me proponho e na minha vida eu tento utilizar ela, foi criada da minha cabeça, essa maluquice, eu tento utilizar ela com as minhas indicações. Abaixo de 500.000 eu não uso no meu dia a dia. Entre 500 e 800.000 eu uso essa daí nas aplicações tendíneas, periarticulares, é o tipo de ácido hialurônico com uma ação mais pró-inflamatória, né, que estimule a angiogênese e a ação inflamatória. Entre 800 e 3 milhões de
Dalton são ácidos que eu uso mais corriqueiramente. Eu tenho um trabalho agora do uso do ácido hialurônico junto com o PRP nas condropatias. Condropatia, que é uma artrose leve, eu utilizaria ácido hialurônico que ficariam entre 800 e 3 milhões de Daltons. 3 milhões a 4 milhões de Daltons são aquelas artroses, eu diria, tipo um Alba 3, um Carl Lawrence 3. Eu não estaria numa artrose tão avançada. E deixaria os ácidos acima de 4 milhões e meio de Dalton para artroses mais avançadas. É assim que eu utilizo. Na minha vida, no meu dia a dia, como médico do esporte, que trabalho com atletas, em 85% do meu trabalho é com atletas, com pacientes jovens, eu tenho mais utilização de ácidos entre 500 mil e 4 milhões e meio. Eu utilizo menos ácidos reticulados e ácidos de mais alto peso em função da minha prática clínica. Os ácidos hoje são produzidos, né, por fermentação de bactéria, a grande maioria. E esta reticulação, a discussão sobre a reticulação, né, o Speakman mostrou isso aí, o objetivo é aumentar esse tempo do ácido hialurônico dentro da articulação. Então, é feito esse crosslink. É preciso dizer que o ácido hialurônico linear, ele tem reticulação. Só que é uma reticulação natural, feita pelo próprio organismo. Então, existe uma reticulação. Não é a reticulação química que é feita. E a reticulação química, ela usa radicais. Por exemplo, o radical de vinilsulfona, que é um radical utilizado muito em um dos ácidos mais utilizados no mundo, né? E esse radical tem toxicidade. Conversando com o Randan, existem técnicas para a gente fazer que você diminui. Tem um trabalho feito com cabras, e que fez ácido hialurônico reticulado e que formou granulomas de corpo estranho. Isso está relacionado com a velocidade de aplicação dentro da articulação e com esse radical de vinilsulfona. Então, existem formas de você fazer para diminuir essa reação. E o Speaker acabou de apresentar, né, uma proposta de utilização junto com a triancinolona que pode diminuir esta reação sinovial, que é algo que a gente não quer. E, para também trazer um pouco de coisa, esse artigo eu sugiro que se lê um artigo muito interessante. Esse artigo, eu acho que o Tiepo vai gostar muito dele, que é um artigo que fala sobre essa relação do peso molecular do ácido hialurônico com a ação nos macrófagos, né? Então, a gente tem macrófagos do tipo classicamente ativados e os macrófagos que são os alternativamente ativados. É com aquele macrófago M1, M2. O macrófago que, classicamente ativado, eles são aqueles que são os destrutivos, são aqueles que vão para combater, que vão para eliminar o processo que está acontecendo lá. E os alternativamente ativados são os macrófagos M2, são aqueles macrófagos anti-inflamatórios. E existe uma relação da utilização de ácido hialurônico, esse trabalho mostra, de baixo peso, peso intermediário e alto peso. Mas olha a crítica que eu faço ao próprio trabalho. No próprio trabalho, ele fala que baixo peso é abaixo de 5.000 Daltons. É muito pouco. O peso intermediário que ele chama é de 600 a 800 mil. E ele chama de alto peso acima de 800 mil Daltons. Então, veja que, na verdade, eu tenho uma grande dificuldade, e aí eu vou aproveitar a mesa para discutir com os palestrantes, o que é alto peso molecular? Aonde começa? Qual é o número cabalístico que eu falo? 3 milhões de Daltons é alto peso. 3.800 é altíssimo, mas 2.900 é médio peso. O que é alto peso? Este padrão na literatura eu não consigo encontrar. Eu tenho variações. Então, eu tenho ácidos hialurônicos acima de 1 milhão de Daltons sendo chamados de alto peso. Será que eles são realmente alto peso? O comportamento dele é o comportamento de um ácido hialurônico de alto peso? Então, isso é uma coisa que a gente precisa discutir. E esse estudo mostrou o seguinte, que existe dependência do peso quando a gente está lidando com esse objetivo de melhorar a inflamação, que os macrófagos do tipo M2, os macrófagos anti-inflamatórios, os macrófagos que vão nos ajudar, eles têm uma ação quando eu tenho uma associação com ácido hialurônico de alto peso. Mas veja que alto peso aqui é acima de 800 mil. Então, teoricamente, o médio peso, que seria mais ou menos ácido hialurônico de 1 milhão a 2 milhões de Daltons, eles seriam classificados aqui como alto peso e teriam esta ação otimizada para a utilização com a ação anti-inflamatória potente na transformação dos macrófagos M1 em M2. Então, isto aqui eu trago o meu conhecimento sobre ácido hialurônico, mas sempre com uma dúvida de
como é que eu escolho, como é que eu faço esta escolha entre o ácido hialurônico linear, o reticulado, médio peso, alto peso. Isso daí eu acho que vai ser o grande fruto desta mesa, a gente poder discutir sobre os caminhos e a escolha dos ácidos hialurônicos que a gente tem no mercado. Deixa homenagem a meu pai era colega nosso, ortopedista. Eu brinco que hoje eu sou um ortopedista Nutella, e meu pai era ortopedista raiz, né? Quando eu estava contando agora para uma colega que, quando eu comecei a fazer ultrassonografia, eu faço tudo guiado por ultrassom, meu pai chegou para mim e fez assim: você está ficando maluco, você vai fazer... Ultrassom não serve para nada. E aí me desafiou que se eu fizesse infiltração guiada por ultrassom e ele botasse a agulha depois de 56 anos de formado, que ele colocaria no mesmo lugar que eu. E fizemos esse desafio, eu estava contando para a Rita Furtado, que nós fizemos esse desafio e intra-articular, ele não errou nenhuma articulação. No corpo inteiro, eu botava o ultrassom, ele botava a agulha. Quando a gente foi para o periarticular, ele errou algumas. Ele fez assim: mas periarticular não precisa acertar, onde eu jogar melhora. Então, ficou a minha homenagem ao meu pai. Ele já faleceu, mas era uma figura muito emblemática, meu grande ídolo. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado ao Randan, grande amigo que conheço há mais de 10 anos, que me indicou para falar sobre essa aula. Então, eu te agradeço muito, Randan, a indicação, de coração. A gente esteve junto no Japão aí em maio, lá naquele congresso mundial. E agradeço o Tiepo por me ligar e me convidar por meio da indicação do Randan. Obrigado aos dois, obrigado a toda a comissão, obrigado a todos que estão aqui. Eu sou ortopedista, sou especialista em joelho. Eu era cirurgião, porque eu estou trocando o bisturi pela agulha. A sua aula foi brilhante, adorei as duas aulas e acho que as nossas aulas se sobrepõem bastante. Que não vim aqui só para falar de reticulado, porque eu teria que ser dermatologista para falar só de reticulado. Porque eles usam demais para tirar as rugas, para deixar bonito e para fazer a estética. Meu pai também é ortopedista. Ele é da primeira turma da Santa Casa. Primeiro residente de ortopedia do pavilhão Fernandinho. Então, eu também aproveito para fazer uma homenagem para ele, porque ele está lá em cima junto com o seu. E foi em 2018. E ele gostava muito de todos esses estudos aí que a gente fazia. E ZIAT, 2014, ZIAT, Randan? Acho que era, Foi a primeira vez que eu comecei a falar de viscosidade, e aí todas as empresas começaram a enfiar viscosidade nos panfletos, porque nenhuma tinha. Só tinha uma que tinha, que era do Sinóvio, né, João? E aí todo mundo começou a enfiar. Bom, o ácido hialurônico, como todos já dizem, né, é o principal constituinte da cartilagem, do líquido sinovial. É uma cadeia longa de polissacarídica, propriedades viscoelásticas, mecânicas. É difícil dar aula depois dos dois, brilhantes aulas, porque vou sobrepor. Mas vamos chegar lá, eu quero botar mais lenha na fogueira da metade para frente, porque eu vejo de outro jeito. E o Randan sabe. Então, ela é formada por uma série de moléculas que se unem. Forma essa estrutura em malha, né? Que tem essa consistência quando a gente pega na mão. Numa das aulas que eu fiz no ISIAT, a gente fazia pegando azeite, pegando óleo de motor de carro e pegando óleo de motor de caminhão. E tinha alguns produtos que a sensação era de óleo de motor de caminhão, quando você colocava na mão. Não era nem de azeite extra virgem. Então, essa rede tridimensional ela pode ser manipulada, e essa manipulação que fazem da molécula deixa ela cada vez mais longa, deixa ela cada vez mais resistente. Então, dependendo se o ácido ele é mais ou menos reticulado, ele terá maior densidade, durabilidade e será menos fluido e menos volátil. Então, por isso que na dermatologia, não posso nem entrar nesse assunto porque eu não faço a mínima ideia, mas serve para tirar as rugas, porque ele fica mais tempo na pele, e entre a pele e o subcutâneo, e você tem todos aqueles efeitos de beleza. Mas, enfim, quando você começa a unir essas cadeias longas de hialuronato, você tem o ácido hialurônico reticulado, que é essa figura que eu achei na internet. Bom cada vez mais convidar para dar aula diferente, que a gente estuda cada vez mais. Então, o ácido hialurônico reticulado é formado por moléculas hialurônicas ligadas por pontes de Van der Waals. Essas pontes de Van der Waals, na verdade, são forças. São forças que coligam as moléculas e fazem com que ela tenha uma resistência muito grande entre essas cadeias
formando um enovelado muito grande, uma malha muito grande que dá toda essa durabilidade aonde você injeta. Mas eu pergunto, será que eu preciso disso para o joelho? Eu, sinceramente, não sei se eu preciso disso para o joelho, porque com as duas coisas que eu penso, você colocou uma tabela muito bonita de peso molecular, e desde lá do André Balazs, que eu sou um ídolo para mim, gosto muito dele, já faleceu. Será que a gente precisa de tudo isso? Eu creio que não. Então, o ácido hialurônico reticulado, ele tem uma molécula tridimensional, é a união dessas cadeias por meio dessas forças, dessas pontes de Van der Waals, que é aquela foto que eu coloquei, mas isso é extensa, muito maior do que essa foto. Então, as características mecânicas de baixa velocidade de degradação e alta resistência intraarticular. Eu tenho o número 2.0, não é por causa da minha cabeça, e concordo com ele que na literatura é difícil você chegar a um número, mas eu tenho que ter um parâmetro. E o parâmetro, para mim, é o André Balazs, né? Que ele ganhou prêmios, ele fez estudos, foi o nosso precursor. Só estamos aqui nessa sala aqui hoje porque ele começou. Talvez outro tivesse começado mais tarde, mas, enfim, tem que ter um parâmetro, um ponto. O meu ponto é ele. Ele que falou que acima de 2.0 nós temos alto peso molecular, então eu sigo ele. E esse peso molecular mais alto, ele faz com que se ligue aos receptores mais facilmente. Então, ligar mais ao CD44, então você tem menos dor. Instantaneamente, os trabalhos do Balazs já mostravam isso lá, bem antes de 2000. Então, aumento do peso molecular, você tem moléculas de cadeia longa e você faz todos esses efeitos. Então, esses efeitos, o que eles provocam? Quanto maior a cadeia que você tem, seja ela linear, ou seja ela reticulada, ou seja, você tem cadeias longas, isso que é o importante. Então, esse trabalho mostrou que com alto peso molecular você tem diminuição dos sintomas comparativamente a um baixo peso molecular. Isso eu também vejo na minha vida prática, vou falando um pouquinho da experiência, também vi isso com a evolução dos remédios. No começo a gente não tinha acesso, né? Era Polireumin, me lembro, né? Lá, o primeiro que eu injetei foi Polireumin. Eu não estou aqui para fazer propaganda nem para denegrir imagem, mas a gente tem que pensar o que a gente tem no mercado. É fato, né? Não dá para enganar, eu não sou consultor de nenhuma empresa, falo livre, abertamente sobre os produtos. Então, quanto maior o grau de reticulação, quanto maior a concentração, o peso molecular e o tamanho da partícula, mais isso vai durar dentro da articulação. Aí, pensando como cirurgião de joelho, poxa, eu tenho uma artrose grau 1, é um cisalhamento baixo, mas uma artrose grau 5, eu tenho um cisalhamento gigantesco, né? Que não adianta eu pensar, então, na minha clínica eu não posso injetar o mesmo produto. Eu não quero fazer prótese. Pô, você não quer fazer prótese, mas eu tenho que ter alguma coisa que tenha peso, viscosidade, concentração, eu tenho que ter tudo isso, e não só um item. Para você vencer esse cisalhamento, para você vencer tudo isso, para você espalhar, e diria até mais, volume, porque eu acho que algumas marcas têm pouco volume, e eu mesmo injeto mais do que está escrito lá, e obtenho melhores resultados com isso, porque primeira vez que eu fiz via artroscópica, eu percebi que, poxa, eu estou precisando de volume, eu injetei só isso, 3 ml, não, preciso de mais, aqui eu precisava 3 vezes mais. O reticulado, né, achei esse trabalho muito interessante, vale a pena quem gostar, ele induz o trabeculato ósseo em fraturas, então eles colocaram em grânulos o hialuronato, o ácido hialurônico reticulado junto na fratura, junto com o beta-trifosfato de cálcio, com grânulos de beta-trifosfato de cálcio, e induziu o trabeculato ósseo com a diminuição da reação inflamatória. Achei muito interessante. Eu, sinceramente, desconhecia disso daqui e achei muito legal resolver colocar. Então, uma homenagem aqui, não é meu pai, mas é o grande explorador, que é o André Balazs. Eu sempre falo dele em toda aula que eu dou, sempre que o Randan me convida. E, olha lá, eis aqui no Wikipédia, cortei, printei e coloquei. Ele transformou a lubrificação para tratamento paliativo de artrose de joelho, de artrite de joelho. É fantástico isso.
É um cara que é fora da caixinha, né? Que você colocou, saia fora da caixa. Ele saiu fora da caixa. Em 72 começou os estudos com artrite. E até entrou para o Hall da Fama. Então, ele entrou para o Hall da Fama devido aos estudos durante toda a sua vida, em parte da sua vida, com viscosupplementação na articulação. Mas a viscosupplementação, ela não é só para articulação. Ela vale para tendão. Hoje aplico em tendão, não pode ser essa de alta, peso molecular, alta viscosidade, que você não vai enfiar um grude, né? Um chiclete difícil de mastigar dentro de uma parte mole. Mas você pode enfiar esse chiclete duro dentro de uma artrose grau 5, que ele vai espalhar, vai aderir. Trouxe aqui 2 vídeos para visualizar o que eu estou tentando falar. Então, continuando, como alto peso molecular acima de 2, são cadeias de molécula 1 longas, seja reticulada ou não reticulada. Na ortopedia tem poucos reticulados, e só de curiosidade, na PubMed, em ortopedia, ácido hialurônico reticulado só tem 2 trabalhos, e são experimentais em cachorro. Então, que é para quem quiser desbravar, tá aí a dica. 2 trabalhos em 2023, 2 trabalhos em 2022, 1 em 2020. Então, só muito pouco na ortopedia. Você entra na dermato, tem 500 mil. Então, ele mantém a superfície íntegra. Interessante, esse trabalho é do próprio Balazs, do André Balazs. Evita a perda de água e mantém a viscosidade. Aqui, outro trabalho dele, diminuindo a dor dos mecanoreceptores, como eu falei, outro corroborando. Mas e o líquido sinovial? Vamos começar a raciocinar um pouquinho? Então, vamos lá para o joelho, que é a articulação onde a gente mais coloca. Então, o líquido sinovial dentro do joelho é de 0,5 a 2 ml. É ridículo, é muito pouco, mas porque ela tem uma propriedade, quando você não tem doença, muito alta. Então, a concentração de ácido hialurônico é boa, você tem propriedades de viscosidade, de analgesia, e a viscosidade de um líquido sinovial. É uma guerra isso na literatura. E esse é o ponto que eu vou entrar, que o Randan já sabe, e o Tiepo também. É difícil você estudar a viscosidade, é fácil você ver o peso molecular, mas é difícil você ver a viscosidade. Mas a média seria de 30 a 40 milipascal num joelho normal. 30 a 40 milipascal é azeite extra virgem. Obrigado. Na artrose, tudo isso cai. Então, o peso molecular cai muito, 4 vezes. A viscosidade cai para 0,1 a 1. Então, você imagina no joelho artrose, você praticamente perdeu tudo que tem lá dentro. Perdeu o azeite, perdeu o óleo, perdeu a graxa, que eu chamo as medicações aí mais viscosas de graxa, não é nem líquido. E todos esses dados não são da minha cabeça. Esse aqui é um dos trabalhos que vocês podem acessar e estão todos lá. Mas existem trabalhos contraditórios que falam que é difícil, porque a temperatura muda a viscosidade, muitas coisas mudam na hora de analisar a viscosidade do líquido sinovial. Então, você tem um cadáver que o cara pegou, o cara morreu, ele tirou em 2 horas o líquido, e já estava ali com a máquina do lado para fazer o estudo. Mas, enfim, é para botar a lenha na fogueira agora. Então, vou falar um pouquinho de viscosidade, porque esse é um item que, para mim, entra no meu raciocínio, para eu poder escolher o que eu vou fazer. Viscosidade é bem simples na física. Ela é concentração e ela vezes peso molecular. Você quer aumentar a viscosidade? Você aumenta um dos dois, ou aumenta os dois. Você quer abaixar? Abaixa um dos dois, ou abaixa os dois. Isso é lei, seja você engenheiro, seja você químico, seja você ortopedista, seja você reumatologista, essa é a fórmula. Enfim, esse é um aparelho, qual nós fomos lá para a França, em Chartres. Agradeço ao senhor Patrice Vincent, que emprestou esse aparelho fenomenal. O melhor aparelho de viscosidade do mundo é da Anton Par, que tem aqui no Brasil, na Vila Clementino. Não é muito fácil de ir lá, mas eu já fui fazer. O pessoal nem entende porque eu estou levando o líquido. Mas, enfim, ele é o que faz da Coca-Cola. A Coca-Cola, você tomando aqui, eu tomando na Nova Zelândia, a sensação na sua boca de viscosidade é a mesma. Por causa que o aparelho do Anton Par é muito preciso, então a Coca-Cola tem esse aparelho em tudo quanto é lugar, para dar um exemplo de como o aparelho é bom. E aí nós medimos. Então, os dados que eu vou dar aqui não é de panfleto. Porque panfleto eu desconfio e vou falar por que eu desconfio. Então, aqui os produtos que na época que a gente fez, não coloquei outros, porque pessoalmente não fiz teste com outros, então não vou colocar dados de panfleto. Então, aqui o peso molecular que é informado sobre esse produto. Então, a gente tem aqui de 0,75 vezes 10 à sexta
até 6.0. Se vocês olharem ali no meio, o Simvisc é 6.0. Pô, então eu vou pegar e vou escolher o Simvisc. Mas acho que não é por aí. Porque quando você chega na concentração, então lembrando da fórmula, que não foi eu que inventei, está lá no livro de física, a concentração varia gigantescamente. Então, um produto que eu tenho, vamos falar do Polireomin lá, o primeirão que eu injetei, 0,75, mas ele tem 1% em 20 miligramas, ele vai me dar uma viscosidade, agora sim, isso daqui, essa tabela inteira aqui, essa tabela, pessoalmente, eu coloquei naquele aparelho, que é aquela foto que eu fiz a foto. Então, dá uma olhada, 0,18. 0,18 é viscosidade de joelho artrósico, segundo aquele trabalho. Então, o que eu estou fazendo de bom? Me fala. Eu não estou fazendo nada. Na minha cabeça, eu não estou fazendo nada. Ah, mas o peso molecular é maior que 1. Para mim, não funciona nada. Eu trabalho muito com a viscosidade, acho que numa artrose você tem que ter viscosidade. Então, esse setor aqui de baixo, ele serve, ele é bom. Ele não está fora da minha clínica, não. Eu injeto ele em tendão patelar, eu injeto ele no ombro, eu injeto ele... porque eu não preciso de viscosidade nessa estrutura, eu preciso de outra coisa, mas não preciso de graxa. Mas aqui, entrando dentro do raciocínio, aqueles 2 primeiros produtos lá de cima, eu coloquei de propósito, eles não estavam na aula original, lá do ISIAD. Porque isso na minha cabeça não entra. Não estou aqui praticar nem detonar. Mas lá na tabelinha desses 2 primeiros produtos, está escrito que tem uma viscosidade de 900 milipascal. Agora, como é que pode ter 900 milipascal se a concentração, vamos comparar ao Sinovil 75, não estou aqui para fazer propaganda dele, não sou consultor, não sou nada. 2% de 48, o outro é 2,5% de 75. E tem uma viscosidade que eu coloquei na máquina de 159. Eu estou doido para pegar esse Reviscon e colocar na máquina também. Eu uso o Reviscon, acho ele ótimo. Acho que ele deve ter uma viscosidade alta, porque pegando na mão ele é bem parecido. E eu gosto disso. Mas 900 você jogar na parede, isso fica uma semana grudado na parede. Isso não escorre. Isso é viscosidade, lá estudada quando não tinha o eletrônico. Então, para terminar a aula, o que é alta e baixa viscosidade na sensação prática? Alta e baixa é isso. Você está lá na cirurgia e você vai injetar. Então, para articulações menores, ele é legal, ao meu ver, opinião minha. Pequeno volume, articulações de não carga, tendões e bursas. Ótimo produto. Aquela lista de baixo, uso tudo para isso. Agora, artrose, cisalhamento, articulações maiores, eu preciso daquilo grudado, aderido, formando capa. Claro que o peso molecular está junto no raciocínio, e a concentração também. Aí eu tenho viscosidade. Por isso que eu falo que a viscosidade, para mim, é o item mais importante. Que nela eu tenho as 2 coisas balanceadas, para ter grude, para ter capa, para poder aderir à cartilagem e penetrar na cartilagem, para poder ligar aos receptores da dor. Agradeço muito pela atenção de vocês, desculpa ser eloquente, e agradeço pelo convite. Mas, obrigado, lenha na fogueira, abra a cabeça para a viscosidade, junto com o peso. Bom dia a todos. Eu tenho a difícil missão aqui de falar um pouquinho sobre os consensos que foram realizados aqui por nós da ABET. Na realidade, nós realizamos 3 consensos, um de joelho e outro de quadril, que já foram publicados na Acta Ortopédica, e um de ombro, que ainda está em fase de publicação. Então, didaticamente, eu dividi essa apresentação em duas. Eu vou falar a primeira parte, vou falar sobre joelho, os consensos de joelho e quadril. E, no final, o Dr. Marcos Brito, que foi o coordenador do consenso de ombro, vai nos dar uma geral também sobre como é que foi o consenso de ombro. Então, o primeiro consenso que nós fizemos foi o de joelho. Esse consenso foi realizado, então, no Rio de Janeiro. Foram 14 médicos
que participaram desse consenso, 2 médicos de esporte, 6 ortopedistas, 4 fisiatras e 2 reumatologistas. A metodologia, aí está o grupo. A metodologia foi baseada no conhecimento teórico, levantamento bibliográfico e experiência clínica de cada um dos componentes do grupo. Como é que funcionava? Como é que funcionou? Nós fizemos 16 afirmativas. E cada afirmativa, cada componente, no final, dava uma nota de 0 a 10, sendo que 0 ele discordava totalmente da afirmativa e 10 ele concordava totalmente com essa afirmação. Essa apresentação ela foi feita pelo grupo, cada 2 realizavam uma pesquisa bibliográfica em relação a cada questão. Então, inicialmente, no grupo, então, questão 1, os 2 apresentavam a revisão bibliográfica sobre a questão, aí havia uma discussão e, por fim, o voto. Cada um dava a sua nota, né, de 0 a 10. Então, 0, discordância total, 1 até 3, discordância, 4 a 6, a norma era indiferença, 7 a 9, concordância, e 9 até 10, concordância total, né? Como eu falei, cada afirmativa, então tinha a leitura da afirmação, a apresentação por 2 colegas de toda a literatura, discussão pelo grupo, e aí sim caíam as notas individuais. Quais são os objetivos desses guias que nós começamos a fazer? Primeiro, para servir como um apoio aos médicos, especialistas e médicos que tenham interesse em aprender na área desses viscosuplementação. Subsidiar também os gestores em sistemas de saúde pública e privada quanto ao melhor uso do procedimento. Nós temos aí um sonho, né, nosso, da nossa associação, que é que toda a população tenha acesso a esse tipo de tratamento, o que não ocorre hoje. O sistema SUS, ele não propicia esse tipo de tratamento. E, em relação à parte particular, os planos de saúde, esse tipo de coisa também, nós procuramos dar respaldo, mas temos aí uma série de problemas, porque cada associação, cada convênio, ele tem uma certa linha e, às vezes, eles nem sempre pensam em benefício dos pacientes. Aprimorar a técnica médica no procedimento, visando melhora da qualidade de vida dos portadores de osteoartrite de joelho. Então, tentar padronizar e estabelecer as normas e as regras em cada aplicação. Bom, no caso do joelho, nós chegamos a algumas conclusões que eu queria falar aqui. Primeiro, quanto antes, melhor. Isso é muito falado, o professor Migliori, lá do ISIAT, ele repete isso diversas vezes, the earlier, the best. Qual o melhor momento de se aplicar um joelho? Né, estou falando aqui do Cobrave J, Cobrave joelho. Quanto antes, melhor. Quando você tem início de sintomas, início de sintomas tanto álgicos quanto sintomas clínicos e radiológicos, já é uma droga de primeira indicação, vamos dizer assim, essas infiltrações. É um procedimento seguro, ele pode ser indicado, sim, em casos graves, em casos cirúrgicos, naqueles casos em que paciente, por exemplo, não tem condições clínicas de ser submetido a uma cirurgia, ou o paciente não quer, não vai fazer a cirurgia, não tem esse desejo, você pode sim fazer a aplicação
no joelho, tendo uma certeza de que o resultado para casos mais graves não é o mesmo do que os casos mais iniciais da artrite. Não necessita de guias, né? Isso foi falado bastante aqui pelo Rached, já tivemos uma aula específica disso. O fato é que a maioria dos joelhos, quando o profissional é bem treinado, ele faz um curso, sabe os portais, sabe as principais indicações de cada portal, ele consegue fazer isso com uma boa segurança. Pode postergar procedimento cirúrgico, é um procedimento custo-efetivo, portanto, e além de ação mecânica, que isso também já foi falado, ele também possui ação analgésica, anti-inflamatória e estímulo também aos condrócitos para a produção de mais ácido hialurônico. Bom, essas são as principais conclusões do Cobrave joelho. O Cobrave quadril foi realizado dentro de uma técnica mais ou menos parecida com a de joelho. Eu vou falar aqui um comparativo, só falando as diferenças entre o que deu no joelho e no quadril. Então, se vocês forem comparar, é muito parecido, né? É evidente o que nós temos aí na prática clínica, que o joelho é uma articulação mais acometida, é uma articulação na qual a aplicação do ácido hialurônico é muito mais frequente do que o quadril. E os resultados também costumam ser melhores, vamos dizer assim. No Cobrave joelho, é considerado primeira linha de aplicação, né? O Cobrave quadril, parecido, mas nem sempre a gente considera como primeira linha. O restante é muito parecido, os resultados e as conclusões dos dois consensos, exceto na guiagem. A guiagem, o Cobrave quadril, houve a conclusão de que tem que ser feito com o guia. Nós treinamos muito lá na Santa Casa, de onde eu trabalho até hoje, nós treinamos muito aplicação com escopia e por parâmetros anatômicos, né? Então, a gente costumava fazer muito e usava, na verdade, o guia para ver se estávamos corretos, né? E muitas vezes estávamos, mas o quadril é uma articulação funda, uma articulação que a guiagem ela é desejável por todos os motivos que o Rached já falou aqui. E ele esqueceu ainda um motivo importante de você poder fazer o procedimento, qualquer procedimento, inclusive joelhos com grandes alterações biomecânicas, em momento nenhum no consenso foi desaconselhável o uso de guia. Ele só não foi necessário para a maioria dos casos, mas nunca está contraindicado. Então, uma outra situação é que, hoje em dia, os médicos sofrem muitos processos, existe uma parte legal importante. Você, com o ultrassom, você pode documentar que a tua aplicação estava correta também. Isso pode, eventualmente, te trazer algum benefício em alguma situação. Também é uma outra coisa que não foi falada, mas eu acho que é importante eu falar aqui, né? Ela está apontando aqui, faltam 5 minutos. Eu acho que joelho e quadril eu dei uma noção geral. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Marcos Brito, que vai falar um pouco do consenso de ombro. Obrigado, Marcos. Obrigado, senhores. Aula de ombro, por favor. Na verdade, nós fizemos 4 consensos, tá? Então, além dos 3 que o Ciro já falou, nós também fizemos o consenso para aplicação em ATM, tá? Então, a Beth já fez 4 consensos. E essa experiência da Beth, ela está sendo agora replicada e a gente vai fazer um consenso sul-americano em joelho, tá? O trabalho já está em andamento e os senhores já estão convidados para o nosso evento ano que vem no COSUT, onde nós já vamos apresentar esse resultado. A aula está aí? O consenso de ombro, ele seguiu a mesma metodologia dos anteriores.
Com uma diferença, a gente procurou no ombro abarcar o maior número possível de pessoas. E, com isso, nós tivemos uma diversidade maior de resultados. Ok, esse é o grupo que formou, responderam as perguntas. Vou passar rapidamente cada uma das perguntas para vocês terem uma ideia. A gente não vai entrar em muito detalhe. A viscosuplementação é um tratamento seguro e bem tolerado na osteoartrite do ombro? Sim, alta concordância entre os membros, unânime, praticamente. A viscosuplementação é um tratamento seguro e bem tolerado nas patologias inflamatórias e periarticulares do ombro? A concordância foi fraca. E aí eu vou começar a fazer um parâmetro. A gente tinha pessoas dentro do grupo que faziam viscosuplementação de forma intensa e cirurgiões de ombro que faziam viscosuplementação de forma esporádica. Isso fez com que a gente tivesse uma diversidade muito grande de respostas. A viscosuplementação pode ser indicada como primeira escolha no tratamento da osteoartrite do ombro? Novamente, uma concordância fraca. Alguns autores argumentavam que a superioridade ao placebo era ruim. E, de novo, aí eu vou chamar agora o professor Jamil Natur, que falou mais cedo, sobre a importância de qualidade de trabalho científico. Nós ainda temos uma diversidade muito grande de publicações. E o problema é que, quando a gente faz uma avaliação, a gente, eventualmente, os autores olham todas as publicações. A gente tem que filtrar melhor as publicações que a gente lê para chegar a consensos. A viscosuplementação é uma abordagem eficaz para o tratamento da osteoartrite glenomeral acromioclavicular? Não houve consenso, então, a princípio, não conseguimos chegar a uma conclusão em relação a esse statement. A viscosuplementação é uma abordagem eficaz no tratamento da osteoartrite glenomeral associada à ruptura do manguito rotador? De novo, não houve consenso. A permanência do líquido dentro da articulação com lesão do manguito rotador é questionável, sendo que a gente sabe que nas lesões pequenas, quando a gente usa viscosuplementação, hoje, inclusive, foi falado aqui mais cedo, a gente pode ter boas indicações. A associação com triacinolona e hexidonida potencializa o efeito da viscosuplementação na osteoartrite? Uma concordância um pouco melhor, mas ainda fraca, tá? Mesmo os colegas que não encontram subsídio científico usam na sua prática diária, ou seja, não concordam muito, mas na prática fazem. Não devemos realizar viscosuplementação no ombro com o sinovite? Isso é uma pergunta. E aí, fazemos ou não fazemos? Tivemos concordância, uma concordância relativamente boa. Alguns colegas usam mesmo com o sinovite, acreditando no efeito anti-inflamatório da viscosuplementação. Então, não existe nenhuma contraindicação em relação ao uso. A viscosuplementação em ombro deve ser realizada preferencialmente guiada por imagem. Uma das maiores concordâncias que a gente teve, assim, uma concordância forte entre os participantes. Eu tenho 33 anos de formado, comecei com cirurgia de ombro aberta, migrei para cirurgia artroscópica e hoje faço procedimento guiado, mais ou menos como o Granato, né? Só que ainda não abandonei a cirurgia. O que a gente vê é o seguinte: depois que você começa a fazer ultrassom, você vê tão melhor as estruturas que eu acho que vai ficar difícil que no futuro a gente não use ultrassom para tudo, tá? Joelho você não precisa? Ok, concordo. É relativamente fácil você acertar a parte interna do joelho, mas no ombro não. O trabalho, por exemplo, da doutora Rita Furtado fez, é uma pessoa extremamente experiente, faz isso há mais de 20 anos, uma das pessoas aqui que provavelmente tem mais experiência com infiltração. Na mão dela, 18, ou seja, 1 a cada 5 pacientes, ela não acertou a articulação do ombro. Ou seja, mesmo um cara muito experiente vai se beneficiar no ombro da guiagem com ultrassom. O melhor acesso para a viscosuplementação na osteoartrite é o posterior. Talvez por ter uma grande quantidade de cirurgiões de ombro, sim, porque é o portal natural do cirurgião de ombro entrar por trás, tá? Mas você tem outras vias de acesso, principalmente quando você faz guiagem. O melhor acesso para a viscosuplementação na osteoartrite acromioclavicular superior, praticamente uma unanimidade, não tem muita dúvida em relação a isso. O melhor acesso à viscosuplementação nas afecções periarticulares é a anterolateral. Não houve consenso. Na verdade, quando você tem um problema extraarticular, você vai usar o portal, que vai ficar mais fácil para você chegar com guiagem.
A viscosuplementação na osteoartrite nas afecções inflamatórias periarticulares tem efeito analgésico e anti-inflamatório. Sim, todos concordaram com isso, uma concordância muito boa. A viscosuplementação nas patologias osteoarticulares e periarticulares do ombro tem efeito mecânico. Não chegamos a essa conclusão. Alguns argumentam que a permanência da medicação dentro da articulação ela é fugaz e, portanto, ela não teria um efeito mecânico tão pronunciado dessa maneira. A viscosuplementação na osteoartrite do ombro tem efeito condroprotetor? Sim. Tá? Uma grande concordância entre os membros, mesmo aqueles colegas que usam de forma menos intensa e realizam poucas infiltrações, concordam com o efeito condroprotetor. A viscosuplementação na osteoartrite severa glandumeral retarda a protetização da articulação. Não, não houve consenso em relação a esse statement, pelo contrário, assim, uma discordância fraca em relação a esse statement. A viscosuplementação no ombro melhora a qualidade de vida na osteoartrite e nas periartrites. Tivemos um efeito analgésico e pró-cinético, tá? Não tivemos muita concordância. Os colegas, alguns que usam com mais frequência, acreditam, outros não, infelizmente. Viscosuplementação do ombro reduz o uso oral de medicação de resgate. Sim, tá? Apesar de nem todos concordarem, a maioria do painel concorda de que existe um efeito anti-inflamatório importante e diminuição da medicação de resgate. A viscosuplementação do ombro deve ser associada a um programa de exercício e outras medidas reabilitadoras. Novamente, talvez um dos maiores consensos, é importante usar o efeito pró-cinético da viscosuplementação. Esse efeito é anti-inflamatório, melhora da dor, você consegue fazer atividade física, melhora a parte muscular, melhora os músculos do manguito, melhora a dor, melhora a longo prazo. Viscosuplementação do ombro reduz os custos do sistema de saúde. Não chegamos a um consenso sobre isso. Mas, na prática, o que a gente tem visto, muitos convênios, hoje em dia, fazendo viscosuplementação direto. Ou seja, se os convênios estão começando a autorizar você fazer viscosuplementação direto, é porque eles fizeram estudos atuariais e concluíram que é mais barato fazer viscosuplementação do que prótese. Existe uma indicação para diferentes composições de viscosuplemento para as diversas patologias do ombro. Não conseguimos chegar a um consenso em relação a isso. Então, fica para a próxima. Então, as conclusões que a viscosuplementação é um tratamento eficaz para as patologias do ombro, com as limitações citadas nesse consenso. O tratamento das lesões degenerativas e inflamatórias deve ser multimodal, é importante sempre lembrar controle nutricional, atividade física, controle glicêmico. Quando o médico opta por viscosuplementação, é importante associar exercícios de fortalecimento e fisioterapia, e quando o paciente apresentar doenças sistêmicas, o controle dessas patologias também beneficia o tratamento do ombro. Muito obrigado. Então, boa tarde à mesa. Parabéns a todos pelas palestras. É só uma coisinha que faltou aí, realmente, porque, assim, nós temos aqui diferentes pessoas que têm experiência com o tema e pessoas que não têm experiência com o tema. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. E há uma lenda, a gente que dá aula, né, e faz curso e tal, que os alunos acham que e isso foi difundido, inclusive, por algumas bom, deixa para lá, isso foi difundido de alguma maneira, e de que o alto peso molecular ele quebra na metade e 25% e vira baixo peso. Isso aí é uma falácia, tá certo? E que precisa ser esclarecida aqui. E eu, ainda como presidente da ABET, que as coisas são um pouco difíceis, a gente conseguiu fechar o consenso de joelho e de quadril, mas o de ombro atravessou a gestão. E tem um consenso que eu estou reunindo já para fazer, e eu não sei se vai ser um consenso ou um posicionamento, mas eu vou chamar 1 ou 2 médicos, mas a maioria que eu vou chamar serão biomédicos e farmacêuticos para discutir essa questão da farmacodinâmica e da farmacocinética do ácido hialurônico. Porque existe essa discussão do alto peso, do baixo peso, do médio peso. Porém, eu gostaria que vocês discutissem, porque a minha posição é alto peso, ele vai continuando sendo degradado como alto peso. Ele não vai se transformar em médio nem em baixo peso. Com vocês aí. Gracias. Yo creo que hoy estamos comenzando a hablar
de dos conceptos y dos funciones distintas del ácido hialurónico, mecánico y biológico. Yo creo que no buscamos solo el biológico. El ácido hialurónico anterior buscábamos un efecto biológico, pero hoy el alto peso molecular o la viscosidad le confiere esa función de amortiguación, de shock absorbent. Y eso no sucedía antes. O sea que creo que la viscosidad y el peso molecular van conjuntos para buscar no solamente el efecto. Ahora, el efecto verdadero es el ácido hialurónico. La molécula es la que se va a unir al receptor. Y eso no está ligado a la viscosuplementación, pero la reticulación hace que dure más ácido hialurónico y haya más biodisponibilidad dentro de la articulación. Entonces, efecto mecánico y efecto biológico son dos efectos y en mi consideración lo ideal es que sea todo junto con una sola infiltración, pero no importa si son una, dos o tres, pero son dos conceptos distintos que estamos hablando, el mecánico y el biológico, pero tiene que haber ácido hialurónico por mucho tiempo para el efecto biológico, pero la viscosidad le da el efecto mecânico. Spigman, eu tenho uma dúvida em relação a isso. O que é que eu sempre me pergunto quando eu vou fazer um ácido hialurônico? E aqui cabe para o Granata também me ajudar nessa resposta. O tempo de duração, eu respeito a reticulação como aumento do tempo de duração do ácido hialurônico intraarticular. Ok. Quanto tempo o ácido hialurônico, o hidrogel, dura na articulação? 4, 5 dias? Que ele dura, o gel, depois ele é absorvido? Agora a pergunta é, eu preciso de reticulação para, depois de 5 dias, ele manter o efeito de gerar mais produção de ácido hialurônico endógeno? Eu preciso de reticulação para diminuir a degradação do ácido hialurônico natural? É esta a minha dúvida. Eu preciso disso porque a explicação inicial era para aumentar o tempo intraarticular. Então, vamos falar de tempo intracartilaginoso, não intraarticular. ¿Entiende a minha? Sí. Tiene que haber más ácido hialurónico por más tiempo. Y eso está en base a la biodegradación. Y la reticulación hace que sea más espeso y la biodisponibilidad dentro de la articulación produce el efecto de analgésico y de absorción y biológico. Y tiene que haber más tiempo, pero eso lo da la reticulación, aumenta la biodisponibilidad y disminuye la biodegradación. Sí, claro. E o segundo pensamento, para você, é a reticulação que vai fazer eu ter esse maior tempo? Ou um peso molecular com a mais alta viscosidade me daria esta mesma reação? Porque eu tenho um ácido hialurônico no mercado, ou você citou, o Reviscon, mesmo que não seja 900 a viscosidade, que seja 150, como a do outro lá que você mostrou. Vamos imaginar que eu tenho uma alta viscosidade, um alto peso molecular, estamos falando de 3 milhões de Daltons, que é o Reviscon. Eu preciso ser ele reticulado para ter esta ação? Ou é suficiente para poder eu ter esta ação analgésica, anti-inflamatória, de melhorar o impacto, o fato de eu ter uma alta viscosidade com um alto peso molecular? Para que eu preciso da reticulação para isto daí? A meu questionamento, a reticulação é esse. Eu penso em viscosidade porque a viscosidade já faz automaticamente eu pensar em peso molecular e concentração. Eu gostaria que na fórmula da viscosidade tivesse volume, mas infelizmente não tem. Então, uma vez que eu penso, eu tenho um número lá que eu botei na máquina e vi que é 200 milipascal. Se esse número de viscosidade me deu 200 milipascal, é porque eu tenho peso molecular muito bom, é porque eu tenho concentração muito boa. Então, o número viscosidade, para mim, no meu pensamento, na literatura, não tem isso, pouco se fala, é que a viscosidade me informa tanto o processo mecânico quanto o processo biológico. Porque não é possível que numa senhorinha com artrose grau 4, eu injetando um produto que tem uma viscosidade de 1,1,
ela não melhora mais que 2 meses. E num eu injetando um que tem uma viscosidade de 200, ela passa o ano inteiro bem, a mesma senhora. Então, eu estou para publicar esse trabalho, dentre outros. Então, a viscosidade, para mim, se tornou o ponto primordial, porque ela já me responde o peso, eu não preciso ficar pensando em peso, ela já me responde a concentração, porque com a concentração eu tenho várias moléculas grudando nos receptores, então ela me mata duas coisas com uma paulada só. E eu gostaria de ter volume. Aí o volume na artroscopia foi o que eu falei. Uma vez eu injetei lá um produto que tem 3 ml, eu falei, pô, precisava demais, né? Na próxima cirurgia eu vou pedir 3 ampolas. Aí eu coloquei e falei, agora sim. Agora eu estou grudando isso tudo na cápsula. Esse cara vai, para degradar volume e concentração, vai demorar mais tempo, né? Teoricamente é isso. Ele vai demorar mais tempo para degradar volume e concentração. E o peso molecular está ali, né? É o que você falou. Então, acho que as próprias empresas estão, erradas em colocar um volume fixo. Acho que isso é muito comercial para se vender, porque o volume que teria que se colocar teria até que ser mais. Então, vou dar um exemplo prático. Uma senhora, grau 5, eu quero fazer prótese, aliás, vou dizer, o número de próteses que eu faço, eu sou cirurgião de joelho, eu cheguei a fazer mais de 200 próteses por ano. Hoje, o número de próteses que eu faço comparativamente há 10 anos atrás, continuo cirurgião de joelho, minha clínica é a mesma. É 60% a menos. O paciente chega lá e fala, eu não quero ir para prótese. O senhor tem alguma coisa? Tenho. Tenho produtos de alta viscosidade, são alguns. Quando você injeta, essa senhora desiste da prótese, porque eu agi na dor dela, né? Não é possível que mecanicamente vá melhorar a dor de uma artrose grau 5 em um mês. Não tem isso na minha cabeça. Então, o que melhorou foi que isso aí ligou aos receptores e ela passou bem. A articulação, ela desincha. Então, a viscosidade, desculpe insistir nesse tema, mas ela me mostra tudo do peso, tudo da concentração. Eu só estou adequando ao volume, que acho que algumas marcas, o volume está muito baixo. Então, eu chego a injetar, por exemplo, os que têm 2 ml, dependendo do grau de artrose, não é para ganhar dinheiro, não, gente, é para melhorar o paciente. Eu cheguei a injetar 5, uma vez por semana. E simplesmente acho que a viscosidade mata a biologia, ela age, me dá uma informação, hoje em dia, pode ser que no futuro seja outra. Mas hoje, o número de viscosidade me forma se eu vou ter analgesia e se eu vou ter mecânica. E ponto. Bom, acho que eu estava na sequência. Parabéns aí pelos palestrantes. O fato é que existem publicações boas, né, com um número grande de pessoas submetidas a ácidos hialurônicos de baixo peso, de alto peso, muitas vezes mostrando um grau de efeito semelhante. Mas existe uma outra perspectiva que está sendo pesquisada, existem boas publicações sobre isso, nessa questão do efeito de como é que o ácido hialurônico funcionaria, seja ele reticulado, linear, de baixo peso. O que acontece é que as hialuronidades vão transformar a molécula nos seus constituintes elementares, na N-acetilglicasamina e no ácido glicurônico. A N-acetilglicosamina, em particular, ela é uma poderosa molécula antioxidante. E se eu diminuo o ambiente intraarticular, se eu diminuo os radicais livres, e a N-acetilglicosamina também tem um efeito anti-inflamatório. O fato é que essas condições fazem com que o condrócito, em particular, melhore a sua sensibilidade à insulina. E o condrócito, para produzir colágeno tipo 2 e todas as glicosaminoglicanas, ele depende muito da entrada de glicose no seu interior. E à medida que eu reduzo a inflamação na matriz, pelo efeito da N-acetilglicosamina, melhora a sensibilidade à insulina, eu vou turbinar a capacidade do condrócito de reconstruir a matriz extracelular. Então, essa é uma linha de pesquisa que eu acho bastante importante, que explicaria, de certa maneira, o efeito sustentável, até porque a N-acetilglicosamina, ela também aumenta a autofagia. E esse acúmulo de moléculas danificadas, proteínas deterioradas no condrócito, é um outro problema que acaba tornando-o hipertrófico, tornando-o senescente, que é um componente importante no início do processo da osteoartrite. E só para finalizar,
Em relação à classificação de peso molecular, na verdade, eu acho que nós deveríamos fazer uma classificação baseada no ácido hialurônico da pessoa saudável. Então, qual é a distribuição racêmica do ácido hialurônico na articulação de uma pessoa saudável? E fazer uma classificação à semelhança do ácido hialurônico da articulação fisiológica. Seria uma nova maneira de encarar e de classificar os ácidos hialurônicos que nós temos. Respondendo a sua pergunta, não precisa ser reticulado. Desculpa, viu? Eu não respondi. Yo quiero hacerle una pregunta porque en la presentación hablaste muy bien del CD44 y del Toll Receptor 4 y lo demás. Estos son brazos de la respuesta inmune no inteligentes, el primer paso de la inmunidad, que no comprende y no tiene una respuesta anticorpórea. Estoy de acuerdo con lo que dijo Spiekerman. Buscamos ahora tener mayor posibilidad de lograr este efecto de shock absorber. Con el Toll Receptor, ¿hay agotamiento? Porque no es un... Con el CD44 lo entiendo, es una molécula dirigida al ácido hialurónico y que actúa tanto a dolor como en todo lo demás. Pero el Toll Receptor 4 y el 2 que mencionaste, ¿cómo actúa ahí? Eu só estudo, viu? Eu só leio, eu sou cirurgião. Eu sento na frente do computador, oro as bundas na cadeira e leio. E aí eu chego às conclusões sobre seus trabalhos. Então eu não tenho capacidade biológica para responder essa pergunta. Ele sabe a resposta. Se habla de esto y ese brazo de respuesta inmune es inespecífico. Lo que se logra con el ácido hialurónico está viendo también que tiene una función enfriante, no sé cómo decir, congelante de la inflamación. Cuando uno entra en el Toll Receptor, como ocurre en todas las enfermedades autoinmunes, entra a través de esto y genera una respuesta inmune primaria de defensa inmediata, así como cualquier infección, aunque no conoce el enemigo, trata de defenderse, y en este caso es curioso porque el ácido hialurónico es una molécula que es normal en el organismo. Entonces, el hecho de estar, presente en ese lugar, en una mayor densidad, es como que lo reconoce como algo extraño, como un cuerpo extraño, es como un tsunami, esta era la palabra que quería decir. Entonces, al aparecer el tsunami, aparece el Toll Receptor o lo demás. Es muy importante al reticulado para mantener ese efecto, porque lo que ve es el incendio o el tsunami o la guerra de Ucrania, no sé cómo llamarlo esto, pero es así el efecto que hace en el Toll Receptor. Quanto ao reticulado, sim, mas é que o reticulado não é amplamente difundido na nossa área. Sim, concordo. E acho que se todos fossem reticulados, assim, minha opinião, que talvez seria melhor. Mas respondendo a dele, não precisa ser reticulado. Porque eu não tenho na minha clínica, visualizando o paciente, alteração de alta viscosidade e algo reticulado. Eu não tenho essa... todos estão felizes. Queria fazer uma pergunta para o Fred. Fred, Zartur, quando você falou da tua mãe, da fratura subcondral, né, por insuficiência, você aplicou acetonida de triancinolona, você aplicou célula-tronco e aplicou ácido hialurônico. Você fez intraarticular e fez também intraósseo? El primero fue la cirugía, removí o menisco, estaba quente, joelho quente, enfriei, mês 35 dias depois, eu apliquei o triamcinolona, sem PRP, triamcinolona com ácido hialurônico, conclusão científica sem novidade. 2 semanas antes de sua viagem à Europa. E até agora, 9 meses depois, está perfeito. Você, na hora que você operou sua mãe, que ela tinha um edema ósseo, você não teria feito a célula-madre, célula-tronco intraósseo? Com BIMAC. E se fiz perforaciones no edema óseo. O sea, el origen de pseudodor no era solo menisco, era la piedra no zapato, era o edema óseo, un síndrome compartimental bisaóseo. Ese paciente que viene y dice, doctor, es insoportable dolor. No es solo menisco,
É de edema ósseo. Tem que descomprimir. É porque é exatamente isso, basicamente o que a gente faz. Então, o paciente tendo uma lesão raiz, vamos dizer, tem uma lesão intraarticular, você fez um desbridamento, fez uma célula-tronco, seja o BMEC, que aqui não podemos, né, mas o aspirado de medula óssea ou a célula-tronco de gordura, aplica intraósseo, você recomendaria, e posteriormente, mais adiante, você teria feito o ácido hialurônico, a triacinolona intraarticular. Sim. Tá ótimo, então, obrigado. É de nada. Eu concordo com ele, viu? Tenho vários casos de prótese, indicado para prótese unicompartimental, que associando o aspirado de medula com o ácido hialurônico de alta viscosidade, é uma carga alta de melhora. Esse paciente, eu tenho certeza que ele vai melhorar. Quem me ensinou foram os próprios pacientes, porque assim, eu teria feito prótese unicompartimental, mas eu não quero fazer a prótese. Tem alguma outra coisa? Aí, lendo literatura, vamos misturar aspirado de medula com ácido hialurônico. E é incrível. Só fazendo para ter a sensação de que a grande maioria melhora e não vai para prótese. E, Granato, eu acho que é interessante, o que o Fred fez também, que há um prazo para isto. Você não pode pegar um edema ósseo e em qualquer momento fazer isso. Qual é o prazo que você faz o diagnóstico até realizar o ato de injeção intraósseo? Qualquer momento ou não? No, ¿en qué momento hago la inyección intraóseo? En quirófano. En la sala de cirugía, sim. Há quanto tempo depois? Você fez o diagnóstico agora. Qual o tempo que você, essa janela de oportunidade que você tem? Primeiro, 20, 30 sessões de fisioterapia sempre. Com meu mãe foi 20 sessões e dijo, não aguento mais. Não, necessito a cirurgia agora. Eu falei com o Rodrigo Maestro, eu falei com meus maestros, todos reemplaço do joelho. Mãe, todos, meus maestros, meus mentores, reemplaço do joelho. Que? Você está maluco? Não, eu não quero. Tenho viagem agora à Europa. Bueno, mãe, eu faço meus pacientes isto. Ok, vamos para adelante. Falei com minhas irmãs e, bem. Aqui na plateia tem o meu amigo Osório Lira, ele foi um grande incentivador meu, ele fazia antes de mim, ele foi um grande incentivador para eu mudar todo esse... Ele está ali, ó, acho que ele quer falar alguma coisa. E por meio dele é que eu comecei a mudar tudo isso. E eu te agradeço, Osório. Eu como o tempo da Biolab, que eu que vou falar pela Biolab, não tem problema. Eu tenho bastante experiência com aspirado de medula, com BMEC, com PRP, na época que se podia fazer, e ainda hoje off-label, talvez, para esse tipo de lesão, e eu concordo com ele. Assim, primeiro eu tento a fisioterapia, melhora 80% dos pacientes. Quem não melhora, no própria cirurgia do debridamento artroscópico, com bastante cuidado, eu faço o que for de BMA, BMEC ou PRP, e normalmente eu associo até o PRP com o BMEC, intraarticular e intraósseo. A única diferença é que eu vi você falando que você deixa 2 ou 3 dias apenas sem carga. Eu não, eu deixo umas 3 semanas sem carga. Eu deixo um pouco mais de tempo. E o que o... semanas. 2 e 3 semanas. Então é igual. Eu tinha entendido dias na resposta. Mas é igual, então. E uma outra coisa, que aí eu discordo um pouquinho, talvez, do que eu tenho visto aí, na hora que a gente associa... 2 coisas, na verdade. A associação do ácido hialurônico com qualquer um dessas terapias celulares, o ideal é que você use um ácido hialurônico de baixo peso molecular. O de alto peso molecular, ele sequestra a célula, muito mais que o outro. Então, se você for associar, você pode associar o alto peso, mas o baixo peso seria melhor. E uma segunda coisa, e aí conversando com um biomédico, com um biólogo, e vendo eles vendo alguns colegas fazendo isso, assim, eles têm arrepios quando eles veem, às vezes, uma mistura que se faz da célula, seja ela qual for, com ácido hialurônico, que você fica misturando com uma seringa, uma para outra, fazendo o que eles chamam de uma emulsificação ou algo assim. Sim, na cabeça do biomédico, e não é na minha. Eu também concordo, mas aí ouvindo deles e do biólogo, eles têm um trabalho absurdo para você tentar tirar a célula na melhor qualidade possível, pipetar com cuidado, centrifugar da maneira correta para não quebrar a célula. O cara te dá aquilo preparado na melhor forma possível. Aí você vai lá e mistura tudo com ácido hialurônico, faz uma emulsificação assim. Na cabeça deles, e na minha também, não tem muita lógica isso. Então, quando for associar, quando associo, eu faço um e depois eu faço outro. Na sequência, mas não misturados.
Então, é mais um aprendizado aí, talvez, que eu tive com eles, de como fazer, porque eu tenho visto muita gente fazendo essa emulsificação e, assim, eu não tenho experiência com emulsificação, porque eu não faço, mas eu só não vejo a lógica, junto com eles, do ponto de vista celular, de fazer isso. Isso aí até a literatura fala, é interessante, porque você não... primeiro que a gente pode fazer pela lei, né? Essa mistura que você fala não se deve fazer. E eles têm toda a razão, porque quando a gente vai fazer, a gente tem 3 grandes problemas do que a gente usa de terapia rotineira, não avançada. O que é permitido por lei, eu tenho baixo tempo na articulação, eu tenho perda na hora da aplicação, né? E eu não sei o número de células que eu estou colocando. Para poder ter isso, eu teria que montar um hidrogel, e é proibido por lei. Eu não posso fazer uma terapia avançada com hidrogel protegendo, que seria o ácido hialurônico. Se eu não posso realizar isso, essa emulsificação que você faz, você aumenta a perda de célula-tronco. Não há sentido nenhum de fazer isso. Concordo plenamente com você, não somos nós, é a literatura, não são... Eles copiam a literatura, existem N trabalhos mostrando que é errado, e o certo é exatamente o que você falou. Joga a célula-tronco e depois joga o ácido hialurônico. Você faz o PRP, tem o BIMEC, eu concordo plenamente, só que a gente não pode, né? Lamentavelmente não, só em pesquisa. Mas é uma maravilha. Lembrando que amanhã a gente vai ter uma mesa, né, aqui de regenerativa. E com legislação. Um grupo que usa a emulsificação, que usa o ácido hialurônico como scaffold e com trabalhos publicados disso daí. Exato. Então a gente vai ter a opção de discutir isso aí amanhã. Perfeito. Vai ter uma outra visão. Então vai ser muito interessante E lei discutir também, isso aí. né? Então assim, vai ser interessante. Eu acho que quem puder assistir amanhã, o João vai pegar fogo. Pessoal, a gente vai continuar, vai dar sequência aqui no seminário da Biolab. Muito obrigado. Muito obrigado pela paciência.